Como Ícaro já fluindo na direção do culto, falou uma palavra de introdução a respeito do texto de Mateus 28, que fala também sobre esse evento da ressurreição de Cristo. Isso que é uma doutrina cristã, a ressurreição de Cristo. Que os que seguem esta doutrina creem que o Senhor Jesus, irmão, morreu e ressuscitou, vencendo a morte. E o Senhor Jesus, como cabeça desta igreja, dos cristãos, diferente de todas as outras religiões. No mundo existem inúmeras religiões com fundadores, e essas religiões, ou conhecida como seitas, que ensinam heresias, existe uma diferença do cristianismo que você segue, que nós seguimos. Existe uma diferença do cabeça deste povo que é Jesus e do cabeça das religiões que são deles. E eu fiquei a pensar sobre algumas religiões que têm líderes, sejam homens, sejam mulheres, como liderança, como fonte de fé para eles. Por exemplo, a mãe menininha do Catuá, ela morreu e ela está enterrada num centro de macumba. Outro líder como Francisco Cândido de Xavier, o pai da espiritualidade ou da mediunidade, está morto e enterrado no Brasil. E todos os seus seguidores, os que fazem parte da religião dele, reconhecem esta verdade. Por que não dizer de Siddhartha Gautama, ou conhecido como Buda, que também é um líder e que morreu, mas está enterrado em um mosteiro. Também existe outra religião no mundo, o pai do espiritismo, Allan Kardec, que está em um túmulo na França. E para finalizar, Mohammed ou Maomé, o pai do islamismo, uma das religiões que mais cresce no mundo, irmãos. Ele morreu, está sepultado, enterrado em uma mesquita na cidade de Meca. São líderes, pessoas que iniciou uma religião e que tem muito dos seus seguidores que veneram eles, que adoram eles, que servem a eles. Agora, o fundador do cristianismo é diferente de todos esses no qual foi citado. Por quê? Porque é diferente, como se você for lá em Meca e tem uma placa dizendo: aqui é um túmulo de Maomé, aqui jaz Mohammed. Ou se você for no mosteiro, vai encontrar Buda. Se qualquer um de nós formos em Jerusalém e procurarmos aonde é o túmulo do cabeça do cristianismo, do dono da igreja, vai estar uma placa lá escrita: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Falar da ressurreição de Cristo, irmãos, é trazer esperança para os corações daqueles que ouvem. Falar que Jesus está vivo é alegrar o
coração da sua igreja, do seu povo, aquele no qual nós nos rendemos, aquele no qual nós anunciamos, aquele no qual nós servimos, aquele no qual nós aguardamos o seu agir, a sua provisão, o seu retorno, está vivo para realizar, para fazer, para cumprir com as suas promessas e para voltar e buscar a sua igreja para levar para a casa do Pai. Aleluia. Eu confesso a vocês que se Ele não estivesse vivo, eu não estaria aqui nesta noite, junto com um grupo de louvor, bendizendo a Ele, exaltando a Ele, porque seria em vão, Ele não ia me ouvir. Se eu soubesse que Ele morreu e continuava morto, quinta-feira eu não estava nesta casa orando, colocando diante dele a igreja, intercedendo pelos meus irmãos, agradecendo a Ele, atribuindo a Ele feitos extraordinários na minha vida e na minha família. Se Ele não estivesse vivo, eu não gastaria a minha voz para louvá-lo, para entoar louvores belos à pessoa dele, mas eu sei que Ele está vivo, e prova disso eu já sinto, a presença dele neste altar, e por isso eu posso orar, louvar, bendizer, agradecer e exaltar a pessoa de Cristo. E o contexto aqui, Maria Madalena estava indo ao sepulcro, como Marcos, Lucas e Mateus também contam sobre isso. Ela estava indo lá ao sepulcro, e João fala dela, os outros falam até de outras mulheres. E ela foi lá ao sepulcro, de madrugada ainda, irmãos, buscar ao Senhor. Talvez elas até sabiam, Provérbios 8:17, aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. E lá foi Maria Madalena em busca, só que em mente, de encontrar com o corpo de Cristo, Ele morto, porque ela viu aquele homem que fez tantos milagres, que estava tão vivo, crucificado na cruz, no Calvário. Ela viu que aquelas mãos que levantaram tantos caídos, que aquelas mãos que expulsaram tantos demônios, que aquelas mãos que curaram tantos enfermos, estava gravada no madeiro. Maria Madalena viu que aquele homem que tinha aquele rosto que brilhava, estava com o rosto no Calvário todo ensanguentado, com uma coroa de espinho enficada no seu couro cabeludo. Maria Madalena viu, Maria Madalena sabia que Jesus havia morrido, e que tiraram ele, e que sepultaram ele, e ela foi lá no sepulcro para cuidar do corpo dele. Só que, chegando lá, ela foi surpreendida, anjos e até mesmo pelo Senhor. E esse versículo no qual nós lemos foi palavras do Senhor Jesus falando para aquela mulher, dizendo: Maria Madalena foi e anunciou seu discípulo. 17, o Senhor falou com ela e João relata, e Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Jesus disse para ela: olha, você vai para os meus irmãos, você vai anunciar para os apóstolos, você vai procurar eles e vai falar para eles o que eu estou te dizendo, que eu quero encontrar com eles na Galileia. E automaticamente esse versículo nos mostra que fala sobre a ressurreição de Cristo, porque aquele que foi tirado do Calvário, foi colocado em uma pedra, morto, enrolado no sol. Maria Madalena estava dizendo: eu vi o Senhor e Ele me falou isso.
Maria estava dizendo para os apóstolos: olha, aquele no qual nós vimos morrer no Calvário, eu vi agora ele vivo. E ele está tão vivo que ele mandou eu entregar um recado para vocês. Ele está tão vivo que ele falou comigo e mandou eu marcar um encontro com vocês. Ah, Jesus está vivo. Ele, se não falou, ele há de falar com você nesta noite. Você acredita que ele está vivo? Então diga para ele: eu acredito que o Senhor está vivo. Fala comigo, Senhor. Ou continua falando comigo, Senhor. A primeira pessoa que recebeu a oportunidade e o privilégio de anunciar esta mensagem poderosa não foi o pastor da igreja primitiva, não foi aquele que colocava a cabeça sobre o peito de Jesus João, não foi nenhum desses homens, senão Maria Madalena. E o que a Bíblia fala sobre essa mulher, pastor, que recebeu esta incumbência tão importante, esta mensagem tão poderosa da ressurreição de Cristo? Lucas capítulo 8 vai falar sobre ela, mas não vai falar que ela foi formada como Paulo aos pés de Gamaliel. Não vai falar como fala de Maria, que Maria era uma mulher íntegra. A Bíblia vai falar de Maria Madalena, vai falar que ela possuía, ou era possuída, melhor dizendo, por 7 demônios. Uma mulher que era escravizada, uma mulher que era oprimida. Satanás tanto agia com opressão de uma forma externa, como possessão na vida de Maria, de uma forma interna. E esta mulher, que não tinha moral, credibilidade diante da sociedade nem de Deus, recebeu o privilégio de levar esta mensagem poderosa para aqueles que tinham títulos, para aqueles que eram apóstolos, para aqueles que eram respeitados. Aleluia. A Bíblia fala sobre isso, sobre essa mulher. O Senhor Jesus apareceu para ela e deu a ela a mensagem para anunciar para os seus apóstolos. Eu acredito piamente, independente do seu passado, independente do que você já fez, independente de como o inimigo já te oprimiu, é um novo tempo e o Senhor Jesus colocará a mensagem dele nos seus lábios. O Senhor Jesus colocará a unção do seu Espírito sobre a sua boca. O Senhor Jesus te levantará e te dará missões para ser realizada e cumprida. E muitos vão ficar sem entender. Vão ficar sem entender mesmo, porque Jesus, quando alguém se rende a Ele, se entrega a Ele, começa um novo propósito na vida destas pessoas. Jesus não olha, mas era assim, mas frequentava tal lugar, mas agia, o inimigo usava. Jesus, quando alguém se rende e se entrega, Jesus fala: agora é um novo destino, agora são novos propósitos, agora quem vai, se o inimigo usava, quem vai usar agora sou eu. Se palavra para destruir, eu vou usar agora para construir. Jesus tem novos propósitos e destino para a sua vida. Ele há de fazer coisas grandes na sua vida e através de você. Jesus transformou a vida de Maria Madalena, expulsando todos os espíritos malignos, irmão, trazendo àquela mulher paz, alegria, esperança, liberdade, autoridade. Ele restaurou a credibilidade daquela mulher. Só Jesus para fazer isso. Só Jesus para fazer isso. Mateus 27:55 diz que Maria Madalena, depois que encontrou com Jesus, que Jesus libertou, que Jesus sarou, que Jesus transformou, sabe o que ela fez?
Mateus 27 diz que ela seguia Jesus desde a Galileia. Ela era uma mulher agradecida. Ela falou: eu vou seguir esse que transformou a minha vida. Eu vou andar nos passos desse que me perdoou. Eu vou andar na presença deste homem de Deus que me libertou de toda a opressão do inimigo. Maria Madalena passou a seguir Jesus. Marcos 15:40 vai falar que ela acompanhava Jesus quando ele foi crucificado. Isso me chamou a atenção. Por quê? Porque Maria Madalena, depois que foi liberta, foi transformada, começou a andar com Jesus. E Maria Madalena comeu 5 pães e 2 peixinhos. Maria Madalena, ela viu o Senhor Jesus operar muitas maravilhas. Ela viu o Senhor Jesus dar livramento. Ela viu o Senhor Jesus fazer coisas extraordinárias. Mas Maria Madalena era daquele crente igual você, que na bonança está com Cristo, que na vitória está nos pés de Jesus, que quando tudo está dando certo, congrega, cultua, adora. Mas Maria Madalena era daquela como você, que mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na prova, não abria mão de Jesus. Muitos abriram mão dele na hora da crucificação, mas Maria Madalena era grata. Maria Madalena era uma adoradora, e mesmo no sofrimento de Cristo, e mesmo no pesar dele, ela estava lá acompanhando Jesus em todo o seu processo. Foi lá 2000 anos atrás, mas existe hoje homens e mulheres como Maria Madalena que não abrem mão de Jesus. Se tudo está bem, estou com Cristo, mas se tudo está mal também não deixo Ele. Se Ele está me usando, eu sigo os passos dEle. Mas se eu estou sendo perseguido por causa dEle, eu não abro mão dEle. Eu estou onde Ele está. Ele está comigo aonde eu vou. Eu não abro a mão da fé no meu Senhor e no meu Salvador Jesus. Aleluia. E nós vamos ver que esta mensagem que ela levou, irmãos, da ressurreição de Cristo, que é uma mensagem tão poderosa, tão extraordinária, e que traz tantas esperanças para os nossos corações. Ela deve ser anunciada, pois ela tem um feito extraordinário. Paulo também fez isso, encontrou com Cristo e anunciou esse Jesus ressurreto. E Paulo vai falar em algumas passagens sobre o efeito, sobre o poder desta doutrina, desta mensagem da ressurreição de Cristo, como é anunciado em todo o mundo, nos 4 cantos do mundo, talvez não em todos os países. Esta mensagem transformadora e poderosa. E Paulo ele falava sobre isso, Paulo ele pregava sobre isso. Paulo chegava em uma cidade, pois ele aprendeu também com Cristo e com os apóstolos, que os apóstolos pregavam, anunciavam que Cristo estava vivo, ao ponto, irmãos, Atos capítulo 4, verso 2, dos apóstolos serem ameaçados. Sabe o que o Sinédrio dizia para os apóstolos? Vocês não pregam sobre a ressurreição de Cristo, vocês não anunciam que Ele está vivo, porque senão nós vamos prender e até matar vocês. Olha como o inimigo sabe que esta mensagem é poderosa. Olha como o inimigo tenta impedir a mensagem da ressurreição de Cristo. Parece que o diabo sabe, se pregar sobre a ressurreição dele traz esperança para as pessoas. Se pregar sobre a ressurreição dele traz vida para quem está morto. Se pregar sobre a ressurreição dele vai falar que ele está vivo, o povo vai crer e ele vai abençoar o povo. Por isso que eles impediam tanto. Mas louvado seja Deus que nesta noite não tem impedimento para que eu anuncie que Cristo está vivo, para que você crê que Ele está vivo para te abençoar nesta noite.
extraordinário. Paulo falou, tem muita gente aí na igreja de Coríntios, muitos falsos mestres, muitos falsos pregadores que estão dizendo que Jesus não ressuscitou, que essa doutrina não é verdadeira. Aí Paulo vai orientar a igreja, vai dizer, gente, olha, me escuta, igreja de Coríntios, se Cristo não ressuscitou, então é em vão a nossa pregação. Como se Paulo dissesse, olha, se eu pregasse o Cristo que está morto, eu ia ser, como o William falou desse, um coach. Eu ia ser um palestrante, não somente. Eu ia falar, vocês iam ouvir, mas não teria efeito, não teria evidências, não teria sinais, não teria prodígios. Por quê, Paulo? Como se ele dissesse, o pregador, a mensageira, ele pode até pregar a palavra, ele pode até anunciar Cristo, mas quem faz é Jesus. E se ele faz é porque ele está vivo. Então você prega e Jesus opera, você ensina e Jesus levanta, você anuncia e Jesus realiza maravilhas na vida dos ouvintes. Paulo vai dizer também na carta aos Tessalonicenses, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Agora aqui Paulo vai falar de outra coisa. Paulo vai falar que se nós acreditamos que Jesus morreu, mas ressuscitou, aí Paulo falou que isso também vai acontecer, ou com nós se morrermos, ou com os que morreu antes de nós em Cristo Jesus. Paulo traz uma alegria para o coração da igreja de Tessalônica, irmãos, porque aquela igreja perdeu antes queridos, homens e mulheres que serviam a Deus e que morreram. E eles estavam confusos com essas pessoas que morreram, estavam sem esperança de não mais encontrar com elas, estavam meio que desesperados. Aí Paulo falou para trazer um alívio, uma esperança ao coração da igreja de Tessalônica, como se dissesse, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, aí ele fala, assim também, como Cristo ressuscitou, aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Como se Paulo dissesse, fica tranquilo, irmãos de Tessalônica, vocês perderam alguém que vocês amam tanto, vocês vão estar vendo mais alguém que conviveu com vocês, na companhia, na casa. Paulo falou, fique tranquilo, se você acredita que Jesus morreu e que Deus ressuscitou, Deus vai fazer assim com estas pessoas também. Vocês haverão de encontrar com elas. E assim também conosco, irmãos. Se Jesus voltar antes, se nós formos arrebatados, nós vamos encontrar com eles nos ares. Porque a Bíblia diz que Jesus vai ressuscitar todos os que morreram em Cristo Jesus. Então tenha esperança. Talvez você lembrou de alguém hoje, talvez você chorou esta semana por alguém que já partiu, que já não está aqui. O Espírito de Deus está mandando eu te dizer, porque Ele quer consolar tua alma e o teu coração. Fique tranquila, minha serva, fique tranquilo, meu servo, aquele que partiu eu vou ressuscitar. Enquanto você fica firme na minha presença, porque em Cristo você encontrará com Ele, com ela, e encontrará com o Senhor para todo sempre. Mas Paulo, ele conhecedor desta verdade, ele vai falar de outra coisa. E para a igreja de Coríntios, capítulo 15, versículo 17, do poder da mensagem da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Olha que coisa interessante. Paulo falou, para quem não crê que Jesus morreu e ressuscitou, para quem acredita que Ele morreu e está morto, então a fé dessa pessoa é em vão. Em vão. Aí ele fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Duas coisas ele falou aqui. A primeira, a fé vã, significa ter uma fé inútil.
tem uma fé sem valor, sem fundamento, uma fé desperdiçada. É como, por exemplo, eu vou colocar a minha fé aqui, deixa eu ver aqui, nesse violão. Eu creio que esse violão é um Deus, como alguns creem que imagens de madeira são deuses. Eu creio que esse violão é um Deus. Eu vou orar para esse violão, ele vai me ouvir? Não. Eu vou pedir esse violão para me abençoar, ele vai me abençoar. Eu vou pedir esse violão para perdoar os meus pecados, ele vai perdoar? Não. Todas as palavras, ou tudo que eu disser seria em vão. Eu até faria, mas seria em vão. É o que Paulo está dizendo. Se Cristo morresse e não ressuscitasse, seria em vão a nossa fé. Seria em vão a nossa fé inútil, sem valor algum. Uma fé desperdiçada. E ainda ele fala no versículo 15 que ainda permaneceríamos nos nossos pecados. Se Jesus não ressuscitasse, você continuaria com a sua lista de pecado enorme. Eu continuaria com a lista maior do que a sua. Nós continuaríamos nas nossas transgressões, nas nossas iniquidades, com o nosso pecado. Mas Paulo falou que diferente, para quem crê que Jesus morreu e que ressuscitou, tem perdão de pecados. A fé não é em vão. Ora, ele responde, pede e ele dá, clama e ele socorre, confessa e ele perdoa. Por isso nós precisamos confiar e acreditar, irmãos. Quando confessamos, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de toda iniquidade e injustiça. Como se João dissesse, pode confessar. Para ele vocês podem falar, para ele vocês podem confessar. Por quê, João? Porque ele está vivo para perdoar o seu povo. E quando ele perdoa, ele restaura a comunhão com o Pai, ele renova a espiritualidade, e a fé nele faz com que nós venhamos pedir, com que ele venha agir sobre as nossas vidas. Outra coisa, desta mensagem da ressurreição que Maria Madalena carregou para os seus discípulos a respeito da ressurreição dele, é que Paulo falou na carta não aos Coríntios, não aos Tessalonicenses, mas agora a carta aos Romanos, capítulo 4, 25, dizendo: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Entenda, Cristo morreu pelos nossos pecados. O texto fala isso. Ele ressuscitou para quê? Aí Paulo fala: para nossa justificação. Duas coisas distintas. Morreu pelos seus pecados e ressuscitou para te justificar. O que seria isso, pastor? Cristo morreu para te fazer um homem justo, para te fazer uma mulher justa. No Velho Testamento, a Bíblia diz que Deus procurou um justo na terra. Deus olhou todos os cantos da terra. A Bíblia diz que Deus não achou um justo sequer. Hoje, se Deus, como eu creio que Ele olha dos céus e olhar para este lugar, Ele vai ver homens e mulheres justas, que foram justificadas por Jesus no Calvário. O que significa? Significa que eu e você, quando acreditamos em Cristo, Cristo nos tornou justos, irmãos. E a Bíblia diz que os céus são para os justificados. O céu não é para os injustos, mas para os que foram justificados. E como Paulo se dissesse: olha, se ele morresse era pelos nossos pecados, mas se ele não ressuscitasse, seria em vão. A obra foi completa. Ele pagou a sua dívida no Calvário e ainda te justificou diante de Deus, falando: Senhor, ela é falha, ele tem a natureza adâmica de Adão pecaminosa, mas é meu servo, Pai, é minha serva, eu torno ele
que ela justa para vir morar aqui, para ter a tua presença, para desfrutar das maravilhas extraordinárias e espirituais do teu reino. Olha, imagine, esta mensagem traz este gozo e esta alegria de justificação para a sua igreja. Graças a Deus, Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Isso deve fazer parte das nossas orações, irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por ressuscitar e me justificar diante do Pai. Ele falou para os apóstolos sobre isso. Ele está vindo para Jerusalém. Sabe o que ele falou para os apóstolos? Olha, eu vou para Jerusalém. Está em Marcos capítulo 8, 31. E Jesus falou com eles assim: olha, me escute aqui. Pode falar, Senhor, com eles dizendo. Aí o Senhor Jesus falou: eu vou para Jerusalém. Eles vão me prender. Aí já soou aquele ar de medo, de terror. Aí ele falou: olha, eles vão me prender e vão me bater. Além de me prender, de me bater, eles vão me humilhar. Além de me bater, de me prender, de me humilhar, eles vão zombar de mim. Além de me prender, de me bater, de me humilhar, além de zombar de mim, eles vão me matar. Cada vez mais o negócio está ficando estreito. Só que a mensagem completa é ele dizendo para os apóstolos que tanto amava ele, que tanto confiava nele, que tanto queria estar do lado dele, ouvindo ele dizendo: olha, eles vão me prender, eles vão me bater, eles vão me humilhar, eles vão zombar de mim, eles vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar e estarei vivo para todo sempre. Aleluia. Apocalipse 1:17, 18, ele falou para João, estou falando sobre o poder da mensagem que ele deu para Maria Madalena anunciar para os seus apóstolos e consequentemente para todos os ouvintes. João estava, ele apareceu para João dizendo: João estava sendo ameaçado de morte, ou que sofreu tentativa de morte, porque eles pegaram João e jogaram no tacho de óleo quente, irmãos. Imagina ele pegar o quinho e jogar em um tacho de óleo quente, fervendo, irmãos. João tinha uma promessa de Jesus. Jesus falou assim: olha, João, como se dissesse, você não vai ser um mártir. Todos os outros apóstolos vão ser, mas você não vai ser mártir. Você vai morrer de morte natural. Satanás gosta de descobrir o que Deus fala, né? Ele tenta, por isso tem que ficar atento. Quando Deus fala algo ao seu respeito, você recebe uma profecia da parte de Deus, o inimigo vai trabalhar para que as coisas não aconteçam, vai investir para que a palavra de Deus não caia no descrédito, ou caia no descrédito. E ele falou: olha, Pedro até ficou meio enciumado assim, mas e eu? Mas Jesus é soberano. Ele falou: João vai morrer de morte natural, todos os outros vão ser mortos. E aí pegaram João, esquentaram, irmãos, um tacho de óleo, jogaram João lá dentro. Quando eles pensaram, né, vão tirar João daí, porque só vão tirar o caldo de João. Quando puxaram João de lá, nem o fio de cabelo de João queimou. Jesus vela pela palavra dele. Pegaram João, jogaram na ilha de Pátimos e disseram: lá tem muitos animais selvagens, João vai morrer lá. E quando jogaram lá, aí Jesus apareceu para João, Apocalipse 1:17, 18, dizendo assim: ó, João, imagina como João estava. Se você estivesse no lugar de João, como você estaria? Com medo, apavorado. Tantos homens querendo matar João. Tomou posse de João. João estaria como você também estaria, com medo dessas ameaças. Aí quando estava lá junto à ilha de Pátimos, talvez com esse sentimento, Jesus apareceu para João e disse assim: João, não temas. Olha a palavra de Jesus. Não temas, João, eu sou o primeiro e o último, o que vive e fui morto, mas eis-me aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Ele
João, ameaçando João de morte. Olha a palavra que Jesus chegou para João: não tenha medo não, João, deles. Eles estão te ameaçando, estão querendo te matar. Não tenha medo, João. Quem está falando comigo aqui? Aí Jesus fala: é eu que fui morto e revivi, João. Quem está falando com você é quem tem poder para dar vida e tem poder sobre a morte. Olha que coisa extraordinária. Jesus estava dizendo para João, que estava sendo ameaçado: eu tenho o controle da vida, João, e o domínio sobre a morte. Pode ficar tranquilo e não tenha medo. Você pode ter um batalhão contra você, mas se você tiver Jesus, Ele está dizendo: não temas, não temas, não tenha medo. Eu estou vivo, eu tenho poder para te guardar, eu tenho poder de fazer alguma coisa até que te mate para ressuscitar. Eu ressuscitei e eu estou vivo, diz o Senhor. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, feche os teus olhos e converse com Ele. Feche os teus olhos e sinta Ele aqui nesta casa, neste ambiente. Ele está dizendo para você: não tema, meu servo, não tenha medo, minha serva, eu estou vivo. Eu tenho o controle, eu tenho o domínio sobre tudo e sobre todos. Não tema o diagnóstico, não tema a enfermidade, não tema as ameaças dos homens maus, não tenha a fúria de principados e de potestade contra você. É Deus que você entregou a sua vida, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Sinta Ele aí. Orar, chamada calamanda ser. Sinta Ele aí. Ouça Ele falar com você. Não temas, não temas, não temas. Eu estou vivo. A chorede para calamanda. Os apóstolos estão com medo, estão amedrontados disso tudo. Em João 20:19, Jesus apareceu para eles vivos, ressurreto. Aleluia. E eles que estavam tão atormentados, com medo, sem esperança, inseguros, o Jesus ressurreto apareceu para eles e disseram: a paz seja convosco. O que estava faltando naquele momento era o que, pastor? A Bíblia diz que era paz. O que estava faltando, Jesus chegou ressurreto, trazendo para eles. Ou eu não duvido que esse Jesus que eu estou pregando, que está vivo, talvez não seja a sua casa, a sua situação de falta de paz. Talvez você tenha paz, mas talvez está lhe faltando outra coisa. Eu quero profetizar sobre a tua vida que esse Jesus que está vivo vai aparecer. Esse Jesus que está vivo vai surgir. Esse Jesus que está vivo vai entrar no cenário. Ou enquanto eu estou falando isso para você, eu estou me arrepiando dos pés à cabeça. Jesus vai entrar nesta peleja. Jesus vai entrar nesta causa. Jesus vai entrar esta linha. Diga que eu vou entrar, meu servo. Para quem está em tormento, eu vou entrar com paz. Mas quem está necessitando de um milagre, eu vou fazer um milagre. Quem está precisando de uma provisão, diga que eu estou vivo, meu servo, para providenciar para ela, para providenciar para ele. Diga, meu servo, para ele que a porta está fechada. Diga que eu, seu Senhor, está vivo para abrir, está vivo para abrir, está vivo para fazer, está vivo para sarar. Ele está dizendo: eu estou vivo e eu vou entrar neste cenário. O Cristo ressurreto trouxe paz, alívio e coragem para aqueles homens. E como o Ícaro falou,
meditar nesta mensagem poderosa e reagir mediante a este Senhor que está vivo para nos ouvir. Devemos falar com Ele, devemos servi-lo, devemos adorá-lo, devemos confiar na pessoa dele. Pode ficar sobre os seus pés. Fechar os teus olhos. Você pode ficar sobre os pés diante da presença dele. Como ele disse para Maria Madalena naquele dia: fala lá que você me viu, fala lá que eu quero encontrar com eles, fala lá em outras palavras que eu estou vivo, Maria Madalena, e dá que cesse todos os temores deles. Essa mensagem também veio ao nosso encontro. Esta mensagem está sendo anunciada por este mundo todo. Esse Jesus está vivo, diferente de todos os líderes de seitas. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Glória a Deus, aleluia.